Oi pessoal, vou aí continuar mostrando para vocês um pouquinho mais sobre o HashEasy. Então se vocês estiverem gostando aí do meu trabalho, sigam aí esses 3 canais, o meu blog, tem o YouTube, deem joinha no vídeo e também o meu Facebook, beleza? Então vamos continuar aí o ponto de onde tínhamos parado, que é a parte de configuração dos nossos projetos, beleza? Então vamos adicionar nesse momento algumas dependências. Ups. Então, ó, as dependências que nós vamos ter da Comslang e do HashEasy Spring, beleza? O HashEasy Spring nós temos de depender dele neste ponto, porque nós vamos usar as anotações para fazer a definição dos nossos serviços, e isso vai estar presente no nosso módulo úteis. Lembrando, uma coisa que estava faltando explicar. O que nós vamos ter no úteis? O úteis, basicamente, que nós vamos ter são interfaces, que é a declaração dos nossos métodos, dos nossos serviços, e vamos ter também beans. O que seriam beans? São classes específicas para transportar dados. Então, nós não vamos ter comportamento dentro do úteis. Por quê? Porque isso vai ser responsabilidade do módulo HashEasy. O úteis, nesse nosso caso, ele vai ter apenas a responsabilidade de declarar como que nós chamamos os nossos métodos, quais são esses que estão disponíveis, o que a gente vai transportar e assim por diante. Beleza? Qual que é o intuito desse módulo, pessoal? Se em algum momento, em outro projeto, eu precisar fazer a chamada dos meus serviços, eu tenho outra aplicação Java que vai chamar os meus serviços, eu posso reutilizar os meus beans, eu posso reutilizar as minhas interfaces dos meus serviços, sem ter que recriar na outra aplicação, beleza? E eu também não vou levar para outra aplicação o comportamento da minha aplicação. Eu vou levar apenas o que é necessário, ok? Então aqui a configuração, pelo menos do POM para o nosso projeto HashEasy úteis é apenas aquele. Vamos agora configurar também o nosso módulo HashEasy, que aqui será necessário fazer algumas configurações a mais, mas não é nada dramático. Então, beleza, aqui ó, lembrando que nós temos packaging de war, que eu tinha explicado no vídeo passado. Beleza, coloquei esse monte. Só um segundo. Sim. Então coloquei aqui todo um conjunto de dependências, pessoal. Uma coisa que ele está reclamando aqui é que ele não está achando esse projeto, essa dependência aqui. Por quê? Porque essa dependência tem de estar disponível no nosso POM.py, ou seja, no POM do projeto all. Então eu vou acessar o pom.xml do meu projeto all e vou adicionar essa dependência. Deixa eu acessar aqui. Adicionei a dependência do HashEasy úteis. Então, esse HashEasy úteis
é exatamente o que? Este projeto, ok? Então, vocês têm que pegar o nome do artefato, que seria aqui a gente consegue pegar pela própria interface. Então, tá aqui o nome do meu artefato. Então, no projeto de vocês isso vai mudar, beleza? Fiquem conscientes disso. Então, aqui o nome do meu artefato. O Group ID é o mesmo do meu projeto All, então por isso que está project.groupid, que é o mesmo, beleza? A versão também vai ser a mesma coisa. Então aqui eu vou colocar a versão do meu projeto. Então a versão do projeto está presente apenas no PomPy. No nosso projeto filho a gente não tem isso, beleza? Então aqui só estava faltando a gente fazer essa configuração. Eu vou pedir aqui para executar o Remake All para já começar aí baixar as nossas dependências, organizar o nosso projeto e assim por diante. Enquanto isso eu vou explicar o que nós temos de dependências e configurações no nosso HashEasy, no nosso projeto aí. Nós temos a dependência do HashEasy Utils, nada mais evidente, né? Porque aqui nós vamos ter no Utils a declaração dos métodos, dos serviços, dos bins, e o desenvolvimento efetivo do serviço está no HashEasy, beleza? Temos também Javax Inject para injeção de dependência, Spring Test, Spring Context e Spring Web para tratar da parte do Spring, tanto a nível de teste unitário quanto de aplicação, o SLF4j para log. Então, a parte inicial de dependências, muito fácil. Podem falar, pelo menos a nível de dependências, é muito simples. A próxima parte que eu vou mostrar para vocês é um pouco mais cuidadosa que a gente precisa de ter, porque essa vai ser responsável por configurar a nossa aplicação quando a gente for iniciar, startar a nossa aplicação, beleza? Executar ela. O que nós vamos ter nessa configuração? Bom, vamos lá. Quando nós desenvolvemos uma aplicação web, que nós criamos aquele arquivo AR, o arquivo AR basicamente o que ele faz? Ele pega as páginas, ele pega os scripts, ele pega as bibliotecas, ele pega tudo isso e compacta em um arquivo AR. Esse arquivo AR é basicamente um arquivo zipado de tudo aquilo que foi compilado pelo nosso projeto, beleza? Então eu tenho que pegar esse arquivo AR e colocar ele em um servidor de aplicação. O que seria um servidor de aplicação? A gente tem vários exemplos aí que são muito citados. Temos Tomcat, Glassfish, JBoss, tem vários aí. E temos também um que eu vou usar aqui no meu projeto, que é mais por questão de simplicidade, que é o Jet. Então o Jet ele vem sendo um servidor de aplicação que ele vem embedded. O que seria esse embedded? Ele vem embarcado na minha aplicação. Então eu vou pedir para o Maven, baseado em uma configuração nossa, baixar o Jet, configurar e executar a nossa aplicação. Beleza? Para simplificar parte do nosso trabalho. Ok? E o que seria um servidor de aplicação? Um servidor de aplicação é basicamente aquela aplicação que vai contar aí com uma gama aí de funcionalidades para rodar uma aplicação na web. Por exemplo, na nossa aplicação a gente não precisa especificar que vai trabalhar com HTTP, com essas coisas, fazer o controle, porque isso fica já implícito, parte desse controle, pelo próprio servidor de aplicação. Quem é responsável por pegar, por exemplo, aqueles códigos do Java, transformar em HTML, disponibilizar, às vezes fazer alguns controles de autenticação, isso tudo é o quê? É o nosso servidor de aplicação. Então, ele que vai fazer essa parte, levantar a nossa aplicação e disponibilizar isso. Beleza? Então, vamos usar o Jet. O que nós vamos ter de configurações? Deixa eu ver aqui.
Terminou de executar aqui o remake all do nosso projeto. Tranquilo, baixou tudo que era necessário. Só um segundo, vamos dar um clean. Beleza? Depois clicamos com o botão direito, refresh. Pessoal, esse erro que às vezes acontece aqui, que eu já ia citar, que ele dá uma diferença de... porque não tem nenhum código. Então, antes de corrigir esse erro aqui, que na verdade é bem simples, uma dica para vocês. Quando vocês criarem aí o projeto de vocês, fizeram o desenvolvimento de algum código, sugestão, reimportem o projeto como um projeto Java. Para quê? Porque às vezes entra em um conflito da versão do Maven, do plugin, dentro do Eclipse. E isso aí, o jeito mais simples é reimporta como projeto Java. Isso aí já soluciona tudo. Beleza? Então aqui, se vocês precisarem, reimportem esses dois projetos, ou seja, deem aí um import, deletem ele apenas aqui da estrutura e reimportem como projeto Java. Beleza? Então aqui, apesar disso, ele rodou certinho. Tranquilo. Então aqui já está os nossos dois projetos com todas as dependências aí baixadas. Imagina, pessoal, a gente tivesse baixar esse tanto de dependência. Nossa, isso é triste, né? Ter que ficar gerenciando isso. Maven é fenomenal. Então aqui, ó. Primeiro passo, eu declaro isso daqui, ó, que é onde eu vou ter aqui, pessoal, o meu projeto compilado e disponível para eu levantar, para eu subir a minha aplicação. Então, isso aqui, pessoal, é o nome do meu projeto, como ele está dentro da minha pasta target. Então, a gente for ver aqui, ó, nome do meu projeto, project name, wpattern frameworks #easy. Tranquilo? Hífen, tá aqui o hífen, a versão do meu projeto, que seria 0.0.0 hífen snapshot. Tranquilo? Então, dentro dessa pasta aqui, pessoal, existe todo o meu projeto compilado, já pronto para poder rodar. Então, o servidor de aplicação vai dentro dessa pasta e vai levantar a minha aplicação. Para que serve esse plugin aqui, pessoal? Esse plugin serve pelo seguinte fato. Aqui dentro dessa pasta lib, normalmente, toda vez que eu compilo, que eu dou um install no meu projeto, ele compila e coloca o que foi compilado dentro da minha pasta target. E ele faz também o seguinte, ele copia as minhas bibliotecas, as minhas dependências e coloca dentro dessa pasta lib. Só que para rodar o meu projeto dentro do Eclipse, isso pode dar um conflito. Um conflito entre essas bibliotecas da pasta lib e as bibliotecas que estão no meu projeto. Ou seja, fica duplicado. Então ele dá esse problema. Então, para evitar esse problema, o que nós vamos fazer? Usamos essa configuração aqui do Maven para fazer o quê? Vai lá na pasta lib e deleta todas as minhas bibliotecas que eu tenho dessa pasta aqui. Então a gente deixa as referências, as bibliotecas apenas do projeto, removendo as da pasta lib. Então esse plugin faz exatamente isso. Por isso que aqui, ó, durante o install, durante a execução do install, eu vou na minha pasta lib, que está dentro desse projeto aqui, dessa pasta, e vou deletar os meus arquivos. Então todo arquivo que estiver aqui dentro do lib, ele é deletado. Lembrando, na hora que eu compilo isso daqui e gera um AR, pessoal, que eu vou colocar num Tomcat, em outra aplicação, lá dentro dele tem as bibliotecas. Só não tem exatamente no nosso ambiente aqui de desenvolvimento. Aqui a gente for ver, base.dir é o nosso diretório padrão aqui, target, que é essa pasta aqui, e o nosso nome do projeto. Beleza? Então a gente for ver aqui, ó, pessoal, esse project
.build.finalName corresponde ao quê? Corresponde a chegar nesse caminho aqui, o valor dessa tag. Project.build.finalName. Ou seja, eu vou estar acessando essa minha variável aqui. Tranquilo? Que corresponde ao quê? A nossa pasta. Então aqui eu deleto todos os arquivos da minha pasta lib. Aqui eu faço a configuração do meu jet. Então o que eu vou ter aqui no meu jet? Eu tenho simplesmente esse scan interval. Eu não vou chegar a entrar em detalhes aqui, pelo menos dele por enquanto, não é necessário. Tem a porta onde está o meu jet para eu poder parar o meu jet, se eu quiser fazer isso pelo antes. E aqui eu tenho o local onde está o quê? O meu projeto compilado, ou seja, está dentro do meu diretório padrão, target, seria essa pasta, e o nome do nosso projeto que seria isso. Então a minha aplicação, o jet, ele vai startar a partir dessa pasta aqui. Beleza? E aqui eu coloquei esse resource para toda vez que eu rodar ali um install, que eu der um install no meu projeto, ele copia todos os arquivos XML e colocam dentro aí do meu projeto. Tranquilo? Dentro do meu projeto Java ou projeto A. Então, pessoal, deixa eu ver, acho que eu vou fazer mais algumas configurações aqui, bem simples, para a gente já adiantar aí, pelo menos essa parte de configuração e deixar já no próximo fazer a parte de desenvolvimento efetivamente. Então vamos criar aqui um arquivo com o nome log for j.xml. O que nós vamos ter dentro desse arquivo? Eu já passei isso em vários outros vídeos, pessoal. Mas, basicamente, o que nós vamos ter? A configuração do nosso log, como a gente vai logar as informações. Então, aqui tem que eu vou logar no console, que eu vou logar no arquivo, e o nome desse arquivo é wpattern frameworks spring logger. Aqui eu vou colocar hash easy logger. Então, aqui é o nome do arquivo que a gente vai logar as informações da nossa aplicação. E aqui alguns pacotes que nós vamos também monitorar. Aqui, pessoal, eu estou adicionando um log também para o JBoss. Porque aqui eu vou ter capturando eventos do Spring, do Hibernate, nesse caso aqui nem vai ser efetivamente preciso, se vocês quiserem apagar isso daqui pode. E eu vou monitorar também as execuções do hash easy. Então, como é de um projeto JBoss, ele está nesse pacote aqui, né, a partir do jorg.jboss, então eu estou colocando aqui para também monitorar. E além disso, colocando aqui o nome do nosso pacote principal, que eu vou criar daqui a pouco. Então, é onde que eu vou monitorar nível de debug. Beleza? Então, a configuração aqui do nosso log. Vamos criar aqui mais um arquivo agora dentro da pasta src main resources do nosso hash easy. Então aqui, pessoal, eu só estou fazendo configurações efetivamente do nosso projeto. Então aqui, ó, pessoal, o que é que nós vamos ter nessa parte? Então tem aqui o arquivo de configuração do nosso Spring para trabalhar em conjunto com o hash easy. Então aqui eu simplesmente estou colocando onde que ele vai escanear o meu pacote inicial e também para ele pegar as anotações do nosso Spring. Beleza? Então, o que o hash easy junto ao Spring vai fazer? Ele vai procurar dentro do nosso pacote quais são os serviços que eu vou disponibilizar via web. Beleza? Então, a nível de configuração do Spring, do nosso projeto, está aqui. Beleza?
Existe também uma outra configuração aqui a nível de teste unitário que eu vou também fazer. Só que fiquem já sabendo que isso não é totalmente necessário nesse momento, beleza? Então, isso aqui é simplesmente uma configuração que eu estou colocando agora para os meus testes unitários. Beleza? Então aqui eu estou criando um arquivo de contexto do HashEasy. O que eu vou ter nesse arquivo, pessoal? É que eu vou escanear. Eu vou bem dizendo, façam um favor. Não precisam criar esse arquivo nesse momento. Beleza? Na hora que a gente for executar efetivamente o nosso teste unitário, eu pego e crio esses arquivos. Então a parte de configuração do nosso projeto finaliza por aqui. Beleza? Então, até mais no nosso próximo vídeo. E eu mostro para vocês então, no nosso próximo trabalho aí, a parte de implementação dos nossos serviços REST. Beleza? Então até mais, pessoal. Um abraço.